Neste 27º domingo do tempo comum que estamos a celebrar de forma vespertina, a palavra de Deus faz referência a uma temática extremamente problemática para a Igreja nos nossos tempos. Porque a palavra é clara. As palavras de Jesus não precisam de grande explicação para serem entendidas. E olhamos à nossa volta e vemos que a sociedade não respeita esta vontade de Deus, Criador, e de seu Filho, Redentor. Qual é a vontade de Deus para o homem e para a mulher? É que se amem, num compromisso sério, verdadeiro, responsável, consciente, se unam pelo sacramento do matrimónio, e esta união é para toda a vida. Há muita gente que não compreende. Não compreende as palavras exigentes de Jesus, mas em defesa do amor. O problema aqui, penso eu, e vós também tendes cabecinha para pensares, o problema aqui é a noção que se tem do amor. Para muita gente o amor é o desejo, é o momento, é o sentimento, é a aventura, é o ardor, é o sentir-se bem. Pois, esse amor é fugaz, esse amor morre, esse amor desaparece. E claro que se uma relação se estabelece exclusivamente fundada nesse amor superficial, ela corre sérios riscos de fracassar. Porque esse amor não é amor, é paixão. Vai acabar, vai desaparecer. O Evangelho de Jesus, hoje segundo São Marcos, diz-nos que alguém coloca uma pergunta como armadilha para Jesus. A pergunta é simples: pode um homem repudiar a sua mulher? Pode uma mulher repudiar o seu homem? Na nossa linguagem do século hoje, perguntavam a Jesus: Jesus, é permitido o divórcio? E reparai na resposta que Jesus dá. Jesus sabia muito bem qual era a lei. E pergunta-lhes: que é que vos disse Moisés? Eles todos pimpolhos: Moisés permitiu, Moisés concordou, Moisés aceita, Moisés permite que se passe um certificado de repúdio e cada um vá para o seu lugar. E responde Jesus: pois é, mas no princípio não era assim. Essa não é vontade do Criador, essa não é vontade do Pai. Deus criou-os, homem e mulher, para se unirem e os dois serem uma só carne. Reparai numa coisa interessante ainda. Os discípulos, provavelmente os apóstolos, porque diz que em casa os discípulos interrogaram-nos de novo, não acredito que toda a multidão fosse para casa com Jesus. Certamente os apóstolos, os discípulos mais próximos, voltam ao ataque. Mestre, tu falaste certo há bocado? É mesmo como dizes? Tu achas que não pode haver divórcio? E Jesus ainda se torna mais radical. Diz ele: meus amigos, em verdade vos digo, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. E aqui é que está o problema. O problema é que muitas pessoas não entendem que o não ao divórcio não é vontade da Igreja. O não ao divórcio é vontade de Deus, é a palavra de Jesus Cristo. O que é que nós vamos fazer com esta palavra? Já pensasteis nisso? A Igreja, para aceitar o divórcio, tinha que pegar nesta passagem e rasgar a folha e deitar fora.
E se fazemos isso com essa passagem, podemos fazer outro com outras passagens, e quando demos por ela, deitamos a palavra do Senhor fora e fazemos as coisas à nossa maneira. Não pode ser. Não pode ser. O Santo Padre, o Papa Francisco, tem procurado, reconhecendo, infelizmente, a praga que é o divórcio. Dizem que 70% dos casamentos já dão em divórcio. Ainda bem que, graças a Deus, alguns deles já não são sequer feitos na igreja, graças ao Senhor. O Papa Francisco vai dizendo, bem, não está certo, sabemos que não está certo, mas vamos tentar dar uma segunda oportunidade à pessoa, pronto, se calhar, porque não ver se havia ali motivos para as coisas terem fracassado, bem, já iniciou uma nova relação, está tudo bem, vamos ver se as coisas agora correm bem, porque a nossa missão é acolher toda a gente, todos têm lugar. Mas não podemos esquecer a verdade do Evangelho, que é a palavra do Senhor, que diz não ao divórcio. Na primeira leitura, retirada do livro do Gênesis, e deixai que recorde, porque não quero mais fazê-lo, livro do Gênesis, são parábolas, para daí tirarmos lições puras, verdadeiras. E na passagem da primeira leitura podemos tirar duas grandes lições. A primeira é esta: homem e mulher são exatamente iguais, ossos dos mesmos ossos, carne da mesma carne, porque um foi feito a partir do outro. Aqui está dito que primeiro o Senhor criou o homem, mas também podia primeiro ter criado a mulher e a dar ao mesmo, era igual. Ambos são do mesmo barro, da mesma matéria. E por isso os direitos são iguais, as obrigações são iguais, ninguém é superior, ninguém é melhor, são diferentes, claro está, mas ao mesmo tempo absolutamente iguais. Outra ideia é esta: só a mulher pode fazer feliz o homem, só o homem pode fazer feliz a mulher. E a restante criação, que é muito importante, não pode ocupar o lugar exclusivo que pertence ao homem e à mulher. Dizia-nos a primeira leitura que depois de criar o homem, Deus fez passar perante ele todos os animais. Insisto, estamos perante uma parábola. Importa-nos sim a lição que sai daqui e não os pormenores. Mas nenhum animal agrada ao homem, nenhum satisfaz, nenhum completa, nenhum é igual a ele, que a questão é esta. O homem e a mulher, para ser feliz, não quer um escravo, não quer um animal, quer alguém igual a ele. E então depois surge a mulher, dizia-nos a passagem, da costela tirada do homem. Os rabinos diziam que o facto da mulher ser criada a partir da costela do homem, costela que é da beira do coração, significa que ela tem de ser amada e, por sua vez, retribuir esse amor que recebe. Finalmente, a segunda leitura, que parece que não tem nada a ver com isto, mas ela fala-nos do amor louco que Deus tem por nós. Tão louco que nos dá o seu Filho, que deixa que Ele morra na cruz por nós, para nos salvar. E é este amor louco que Deus tem por nós, que Ele quer que nós tenhamos uns pelos outros. Claro que o nosso amor não é divino, não é perfeito como o dele, mas deve-se aproximar do dele. E o amor de Deus não tem validade. O amor de Deus não tem prazo. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é para sempre. E é simplesmente isto que Ele quer para os seres humanos. Que se amem, não por meia dúzia de meses ou de anos, mas por toda a vida. Para sempre. O Evangelho termina dizendo que
apresentar umas crianças para que Jesus abençoasse, procuravam escorraçá-las, e Jesus acaba por dizer: deixai vir a mim as criancinhas, não as estroveis. Só quem acolhe o reino de Deus como uma criança, só quem é humilde como uma criança, pode acolher o reino de Deus. Para entendermos estas palavras exigentes de Cristo, temos de ser humildes. Uma coisa é o que fazemos, outra coisa é o que deveríamos fazer. E se não fazemos aquilo que deveríamos fazer, temos de ser compreensivos, temos de ser tolerantes, temos de acolher, temos de achar a melhor solução. Mas isso não nos pode levar a esquecer as palavras que Jesus nos diz. O amor não tem validade. O amor é para sempre. E quando é verdadeiro, ele não pode terminar.